Calotes em crise já atingem 11 fundos imobiliários listados em bolsa de valores. São os fundos de papel. E com esses calotes, tem fundo caindo mais de 40%. E não estou falando de um, são alguns com esse resultado extremamente adverso. Sendo que o setor de fundos de papel, ele era pouco representativo no mercado até algum tempo. Mas, depois de uma inflação muito alta e de passarmos por um ciclo de aumento de juros para combater essa inflação, como vários CRIs pagam IPCA mais alguma coisa, CDI mais alguma coisa, esse setor se tornou muito atrativo e atraiu muitas pessoas físicas que agora podem estar amargando um severo prejuízo. E na minha carteira, que tinha uma grande exposição a fundos de papel, será que a mesma coisa está acontecendo? É sobre isso que iremos falar no episódio de hoje do Viver de FIIs, episódio 11 dessa série, sendo que eu ainda vou colocar um outro fundo imobiliário na minha carteira. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, quero lembrar você que acompanha os conteúdos de deixar o seu like, se inscrever aqui no Você Mais Rico para que a gente possa continuar crescendo e alcançando cada vez mais gente. E também vou lembrar da questão do Viver de Renda, a turma 21 do meu curso de Educação Financeira. E aí eu já faço a indagação, que outro curso você conhece que está indo para a sua 21ª turma. Eu desconheço um outro curso tão longevo assim, geralmente o pessoal faz um, vende para demanda reprimida, não atende muito bem, no segundo já fatura menos, no terceiro mata o curso e fazer outra coisa. Aqui estamos indo para a turma 21 porque somos muito bons em pegar até mesmo uma pessoa completamente leiga a respeito de finanças, de mercado, de investimentos e transformar essa pessoa ao longo de 12 semanas, com suporte respondendo 100% das dúvidas dos alunos, numa investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre diferentes ativos, moedas e países. Se você está interessado em fazer parte da próxima turma, lembrando que nós teremos uma parte do valor, R$100 o valor da inscrição, dados em cashback na nossa previdência de renda fixa na Grão, tem um link aqui na descrição do vídeo para que você possa entrar na lista de pré-matrícula. As matrículas, elas se iniciam no dia 15 de maio. E há também um outro bônus. Para quem não sabe, eu estou escrevendo um livro esse ano, depois de muita postergação, e eu vi por que eu postergava, porque é difícil pra cacete escrever um livro. E toda vez que eu falei, o pessoal usa ghostwriters, esqueçam os meus ataques, porque de fato dá muito trabalho e não acho que vai compensar, porque eu não acho que um livro vai dar tanto dinheiro assim. São outros motivos que me levam a fazer isso. E para o pessoal que se inscrever nessa turma do Viver de Renda, eu vou dar acesso aos primeiros capítulos. Eu estou chegando ali pela contagem do número de palavras na página 100. Meu editor falou que é bom ter 200 páginas. Eu acho que vai ser difícil eu finalizar o livro com 200 páginas, mas vamos ver. Acho que ele vai ter que ser um pouco maior. Mas o pessoal do Viver de Renda vai ter acesso aos primeiros capítulos, então mais um bônus. Para quem estiver interessado, há mais informações, você pode entrar na lista de pré-matrícula através do link que está na descrição. Entrando agora no assunto do vídeo, se você assistiu o episódio 10 dessa série, você vai se lembrar que da última vez eu fiz um aporte de R$100 mil na minha carteira, sendo que até então, como você pode ver aqui na tela, eu tinha uma grande concentração de fundos de papel nessa carteira. Eles eram mais de 41% do total que eu tenho de investimentos nessa carteira de FIIs. Então, com esses 100 mil, eu tinha o objetivo de diversificar mais a minha carteira e depender menos do setor de fundos de papel, ainda que com parte desse valor eu tenha comprado um fundo de papel, o KCRE, o que um mês depois acabou se mostrando uma boa decisão, porque esse fundo foi destaque neste mês. E agora, se eu olho para minha carteira, aqui dentro do MyProfit, o programa que eu uso para consolidar a carteira e também para me auxiliar na declaração de imposto de renda, o que nós temos, se eu vier agrupar aqui não por fundo, mas por setor, é que a minha dependência do setor de papéis diminuiu, não é mais 41% da carteira, foi para 33,71%. Nós temos aqui um pouco mais de 18 em fundos de fundos, 18 na parte de imóveis mistos, que envolve lajes corporativas, 18 na parte de galpões logísticos e 11,56 na parte de shoppings, sendo que da última vez eu manifestei o meu desejo de, nesse episódio, comprar um fundo de shopping que não fosse o fundo que eu já tenho, que é o XPML, que é um fundo que eu gosto bastante, mas se a gente for lá no Status Invest, a gente observa que o XPML ele já está negociando um pouquinho acima do seu valor patrimonial. Então, na minha visão, com tantos bons fundos de shopping descontados, não valeria tanto a pena assim comprar o XPML agora. Na verdade, eu até estou me indagando se não valeria a pena vender esse fundo para comprar um outro fundo com mais desconto. Mas por enquanto eu não vou fazer isso, é uma indagação, estou pensando sobre isso. Bruno, teria que pagar imposto de renda, desde que eu não tenha prejuízos a compensar, porque eu não precisaria pagar imposto de renda. E uma sugestão de vocês foi de dar uma olhada no HGBS. E eu cheguei a olhar esse fundo, eu achei ele bem interessante, mas as compras desse quadro eu prefiro fazer aqui nos vídeos. Então eu não pude comprar antes da hora e o que aconteceu com o
fundo foi que no mês atual ele subiu quase 10%. E aí o desconto que ele tinha sobre o valor patrimonial, que estava em 20%, ele estava sendo negociado a 0,8 do seu PVP, agora está em 0,9. Então ele subiu bastante. Ainda continua descontado, se eu for comparar com o XPML, mas com menos desconto do que ele tinha antes. Então, embora vocês tenham comentado desse fundo no vídeo anterior, não será ele que eu vou comprar, mas eu vou comprar um fundo de shopping nesse vídeo. Antes disso, vamos voltar para a carteira para dar uma olhada no desempenho. Então, já vimos aqui a questão da composição por setor. Se eu vier na parte de resultados, eu tenho meu patrimônio e painel de proventos. Vamos dar uma olhada nos proventos primeiro. Eu já estou com eles abertos. Por padrão, ele está me mostrando só os recebidos nesse ano. Eu vou mudar aqui o período e vou colocar todos para contemplar os 11 meses de existência da carteira. Inclusive, pensando nisso, eu fico até impressionado, né? Já estamos a ponto de completar 12 meses, um ano inteiro, para que a gente possa ver o desempenho das alocações. E olhando aqui nesse mês, eu vou descer aqui para baixo primeiro, vejam que nós tivemos o maior recebimento absoluto em termos de dividendos, o que é natural, afinal aumentei o tamanho da carteira, mas também o maior yield on cost, ou seja, o recebimento de dividendos comparado ao preço que eu paguei nas cotas dos meus fundos imobiliários. Veja que eu estou com 0,99% de yield on cost, ou seja, quase 1% ao mês comparado ao preço que eu paguei nesses fundos. Eu estou ganhando inclusive do começo da carteira, quando pegamos apenas um fundo e conseguimos 0,95, ou dos ótimos meses de janeiro e fevereiro com 0,91. E o destaque para que isso pudesse acontecer veio para o KCRE, que foi o fundo de papel que eu coloquei por último na carteira e no qual aumentei posição no último episódio. Veja que o yield on cost dele está em 1,49, o que acabou puxando para cima a média da minha carteira, levando para quase 1%. E aí, se eu vou agora para dar uma olhada no desempenho da carteira, que já contabiliza tanto a subida das cotas quanto a questão do dinheiro que eu estou ganhando como dividendos. Entrando aqui na parte de patrimônio, pegando desde o começo da carteira, em junho de 2022, até agora, o que nós temos é que após um bom começo, a gente ganhou de tudo, depois fomos ultrapassados pelo Ibovespa, e um período amargando aqui perdas frente ao CDI, nós finalmente voltamos a ganhar de tudo, inclusive do CDI, desse maratonista imparável que está todo dia tendo um desempenho positivo e nesse momento altamente positivo devido ao CDI em 3,65% ao ano. E aqui a gente tem a comparação da carteira com o Ibov, com o IPCA, com o CDI, mas vamos lembrar que o índice adequado para você comparar uma carteira de fundos imobiliários é o IFIX. E veja que contra o IFIX a gente está dando uma surra há bastante tempo. O desempenho do IFIX agora está em 0,55 e o da carteira em 10,83. Isso é quase 20 vezes o desempenho do IFIX no mesmo período. Contudo, comparando com todos os outros benchmarks, também estamos ganhando. E aqui eu chamo atenção para o CDI, porque algumas pessoas vinham nos comentários e falavam: trabalham todo aí comprando fundo imobiliário, não consegue ganhar do CDI, está escolhendo errado. Bom, agora estamos ganhando do CDI e digo para vocês, é difícil pra caramba fazer isso durante esse período. Na hora que esse CDI cair, e aqui eu estou colocando uma queda imaginando que ele tem espaço para isso, com juros futuros caindo também, e não simplesmente uma canetada que derruba o CDI enquanto a inflação está alta e os juros futuros explodem, mas na hora que a gente vê realmente um ciclo de queda de juros, tanto com a taxa curta quanto a taxa longa caindo, eu acho que aí sim a carteira vai abrir uma boa diferença para o CDI. Mas isso nós saberemos no futuro. Contudo, já nos aproximando de 12 meses da carteira, eu fico muito satisfeito de ver que o desempenho dela está indo muito bem. E descendo aqui para baixo, um destaque foi esse mês, porque nesse mês até agora tivemos 5,15% de desempenho, o que mudou totalmente, né, a trajetória da carteira. Praticamente em um mês, nós registramos metade do desempenho que a gente tem agora acumulado. E na renda variável é isso mesmo, né? Se você volta aqui no histórico, só em novembro a gente caiu quase 7%. Em agosto do ano passado subimos 10%. Então renda variável, como o próprio nome já diz, varia e mesmo no geral, fundo imobiliário tendo menos volatilidade do que bolsa de valores, ele pode variar muito. E esse muito não é só para cima não, pode ser muito para baixo. Igual está acontecendo agora com vários fundos de papel. E antes de entrar nessa parte dos fundos de papel, vou lembrar aqueles que gostam da plataforma do MyProfit, querem um consolidador de carteira, mas também que auxilia a fazer toda a parte do imposto de renda, que eu gravei um vídeo mostrando como você pode declarar o seu imposto de renda utilizando o MyProfit em coisa de literalmente 5 minutos. É realmente
muito rápido utilizando uma declaração que eles fazem aqui misturado com a sua declaração do ano anterior, ou você pode usar um robozinho para preencher a declaração desse ano. Então há várias formas de facilitar a sua declaração de imposto de renda utilizando essa plataforma. Foi criada inclusive por um aluno do Viver de Renda da Turma 10, o Rodrigo Poveron. E para quem quiser conhecer e utilizar um cupom de desconto, nós temos uma parceria aqui no canal, você pode usar o cupom PERINI10 e assinar o MyProfit com 10% de desconto. Entrando agora na parte da crise de crédito e com o CRIs ficando inadimplentes, afetando o desempenho de vários fundos imobiliários de papel, o primeiro ponto a ser citado é que na parte dos fundos de papel da minha carteira, essa crise não se manifestou, pelo menos não ainda. Porque como vocês podem ver aqui na tela, olhando o desempenho do KNSC11, do KCRE11 e do RBRY11, nenhum deles caiu muito. A maior queda que nós temos aqui é de 4% do RBRY11, que ainda é uma queda totalmente normal, compensada inclusive por uma bela subida do KCRE. E aí talvez você fale, poxa, mas 4% para um fundo imobiliário é ruim de queda. Não se você for comparar com as quedas que nós tivemos em outros fundos de papel. Vejo aqui na tela as quedas de mais de 40%, algumas se aproximando de 50%, do HCTR11, do DEVA11, VSLH11 e do TORD11. Então todos caindo muito por conta dessa questão da inadimplência. E por que nós estamos tendo inadimplência nos CRIs? A culpa disso é do juro alto. Ele é o grande vilão da história. E antes que você se una à esquerda brasileira e comece a botar fogo em bonecos representando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vamos lembrar que as taxas de juros elas sobem para controlar uma inflação, que agora já está controlada, está ficando mais baixa, embora você tenha uma certa deterioração em horizontes mais longos, o que deve levar essa taxa a cair em algum momento. Tem muita gente falando até que na próxima reunião do Copom a gente já pode ver o começo dessa queda das taxas. Mas o que acontece é que durante essa subida de juros, o pessoal que tomou dívida sofre, porque se você pega as dívidas que estão dentro de um CRI, o que acontece é que essas dívidas estão indexadas a índices, como por exemplo IPCA ou CDI. E quando esses índices sobem muito, eles comprometem a rentabilidade desses negócios. Porque uma coisa é você tomar dívida para reinvestir no seu próprio negócio, enquanto você consegue de rentabilidade 12% ao ano e sua dívida custa 6%. Outra coisa é você fazer a mesma coisa enquanto sua rentabilidade continua sendo de 12% e tua dívida está custando 20%. E nessa hora que o pessoal descobre que fundo de papel é diferente de fundo de tijolo. Porque pensar é tudo fundo imobiliário, mas no de tijolo você tem um imóvel, você tem um ativo e o recebimento de dividendo vem do aluguel daquele ativo. Então veja que há um principal, um patrimônio grande e você recebe uma parte daquilo. Já o fundo de papel, o que você tem é um empréstimo que vai ser pago aos poucos, sendo amortizado e também os juros da dívida vindos para você. Então na hora que esse cara que tomou esse empréstimo fala, olha, eu não tenho como te pagar, o valor daquilo vai cair abruptamente, como nós estamos observando agora nesses fundos que eu mostrei. E nisso, muitas pessoas físicas estão perdendo dinheiro porque simplesmente na hora de selecionar fundo imobiliário, tem muita gente que faz o seguinte, vai lá e bota ranking de dividend yield e pega simplesmente os que pagam mais. Em episódios passados, quando eu adquiri o KCRE11, eu até falei para vocês que eu estava me aproveitando dessa falta de eficiência nesse mercado, do pessoal não estudar muito bem aquilo que está fazendo. Porque nesses rankings de dividendos, como o KCRE é um fundo novo e não tem ainda 12 meses, ele ficava lá para trás. Porque vários sites não anualizam o recebimento de dividendos, então parecia que ele pagava muito pouco comparado aos outros, sendo que ele pagava pouco porque existia 4 meses, 5 meses, 6 meses. À medida que ele se aproxima de um ano inteiro, o dividendo dele está ficando muito mais alto e ele tem chamado mais a atenção dos investidores. Só que quando você coloca nesse ranking de dividendos, o que acontece é que você está pegando aqueles fundos que pagam mais e tem um preço mais baixo comparado a esse pagamento porque são mais arriscados. E esse risco, quando você fala de dívida, ele geralmente se manifesta de uma vez, quando acontece uma inadimplência. Então parece que aquilo é muito seguro até uma hora que, do nada, não é mais. E vamos lembrar que fundos imobiliários de papel são como se fossem fundos de renda fixa. E na renda fixa é isso, você faz um empréstimo para alguém para receber os seus juros de volta. E inclusive a crise de crédito não se estende só a setor imobiliário, a crise. Nós tivemos recentemente quebras de alguns bancos e financeiras. E aí muita gente vai lá e fica surpreso, né? Mas poxa, imagine um banco que para conseguir o dinheiro das pessoas para emprestar para os outros, tem que pagar, igual tem banco pagando, 150% do CDI. Sendo que no cenário atual com CDI em 13,65%, o que você tem é um custo de quase 20,5% ao ano para o banco pegar esse capital e tentar rentabilizar, sendo que sobre isso vai ter um certo índice de inadimplência. Então é muito complicado que um banco consiga sobreviver com esse custo de
crédito, digamos assim, com custo para obter dinheiro de correntistas e investidores. Se você pega o Itaú, que é um baita banco, como você pode ver aqui na parte de indicadores, ele tem um ROI, ou seja, capacidade de rentabilizar o seu patrimônio líquido, de 16,75. Então, se ele tivesse todo esse custo de capital, ele não conseguiria existir. E o ROI não é a melhor métrica para a gente olhar isso. Na verdade, seria bom olhar o ROIC, mas bancos não têm ROIC porque eles não têm essa dívida. Mas no ROIC, o que você olha é a rentabilidade que uma empresa consegue sobre o seu capital e também o dinheiro pego através de dívida. Então, se eu for olhar, por exemplo, a Klabin, que é uma empresa que eu gosto e está lá na carteira de ações, no viver de ações que nós temos aqui no canal, veja que o ROIC dela, ou seja, a rentabilidade que ela consegue sobre o capital próprio e também capital de terceiros, pego através de dívida, é de 12,22%. Então, se ela tem um custo muito alto na dívida, muito acima disso, não valeria a pena para ela tomar dívida, ela teria sérios problemas, inclusive, para conseguir pagar essa conta. É o que está acontecendo com várias empresas do segmento imobiliário que fizeram CRIs pensando, vou pagar CDI mais 2%. Enquanto o CDI está em 2, beleza, a hora que o CDI vai para 13, aí fica muito complicado. Poxa, Bruno, entendo a complicação, mas essas dívidas não estão ligadas a algum tipo de garantia real, um imóvel, um terreno? E sim, estão ligadas à garantia real, mas o ponto é que quando uma empresa tem problemas, ela pode apelar para uma recuperação judicial, como vocês podem ver aqui na tela, que o Gramado Parques está fazendo. E quando uma empresa entra em recuperação judicial, você não consegue acessar essas garantias. Então você emprestou o dinheiro, você tem uma garantia, mas não pode vender a garantia para reaver o dinheiro. Aí nisso, o fundo imobiliário vai ter o seu pagamento de dividendos afetado, porque afinal de contas está parando de receber os juros daquele CRI. Quando esse pagamento cai muito, as cotas caem pra caramba também. Um monte de pessoa física vê aquilo e fala, caramba, vou me desfazer. E não só pessoa física, você pode ter outros fundos que compraram aquelas cotas se desfazendo também, por entender que o tempo até que o fundo tenha um acesso à garantia vai ser longo demais, não vale a pena esperar. E nisso tem gente pendendo 40%, 50% do valor que foi investido, simplesmente porque não conseguiu enxergar a realidade do mercado, que é, se você tem mais prêmio, você geralmente tem mais risco. Só que o nome desses fundos que pagam mais, que geralmente são conhecidos como high yield, ou seja, pagamentos mais altos, na verdade deveria ser high risk, ou seja, você tem mais risco e por conta disso você tem pagamentos mais altos. Na verdade, a equação aqui é muito simples, né? Nós temos 3 equações. Se você tem mais pagamento, você deve ter mais risco. Se você tem pagamento médio, deve ter um risco médio. Se tem pagamentos mais baixos, geralmente porque você corre menos risco. Então vale sempre aquela máxima do Milton Friedman de que não existe almoço grátis. Se você vê um fundo pagando muito mais do que os outros do mesmo setor e você não sabe o motivo, pode ter certeza que algum motivo existe ali. E se você for estudar, você vai ver que aquilo que parece muito bom para ser verdade, muito pagamento para um risco baixo, geralmente não é verdade. Você pode ter muito mais risco escondido. E aqui eu uso escondido, mas na bucha não é nem escondido, porque se você pega lá os relatórios que os fundos eles colocam mensalmente, você vê a procedência daquele CRI, qual é a empresa que vai ter que pagar os juros. E uma coisa é você ter uma empresa, por exemplo, de capital aberto, que você consegue olhar os números e ver que, olha, ela consegue uma rentabilidade boa sobre o capital que ela pega emprestado. E outra coisa é emprestar para uma empresa que você não tem dado nenhum, que você não consegue ver nada dela e que simplesmente são contatos se você foi em Gramado e parou no estacionamento, ficou numa pousada e viu alguma coisa. Então, eu prefiro muito mais, nessa parte dos fundos de papel, ter mais segurança. E até agora deu certo, porque veja que os fundos da minha carteira não foram afetados. O que não quer dizer que eles não possam ser afetados, porque esse juro alto durante muito tempo, ele é realmente problemático. E agora, para fechar o nosso vídeo, só falta uma nova aquisição para a carteira. Então, como vimos no começo, o menor setor representado na carteira é o setor de shoppings, com apenas um shopping no meu portfólio, que é o XPML11, que já está precificado adequadamente. Inclusive, para a realidade atual, a gente pode falar que ele está um pouco caro, afinal de contas, está negociado acima do seu valor patrimonial. E buscando outros fundos desse setor, que é um setor que me agrada, o próprio XPML, por exemplo, está aumentando dividendos ao longo do tempo, eu dei uma olhada no VISC11, que é um dos maiores fundos desse setor. Se a gente olha aqui, ele tem um patrimônio de 2,3 bilhões, inclusive levemente maior do que o XPML11. Tem um pagamento de dividendos que está mais baixo do que o XPML, só que ele tem um baita de um desconto sobre valor patrimonial. Então está negociando a 0,86 do seu valor patrimonial, ou seja, 14% de desconto em relação ao que ele tem de patrimônio. Eu acho isso bem atrativo para o mercado atual. Se eu olho o portfólio desse fundo, nós vemos que ele tem uma distribuição muito boa por estado, então ele está bem diversificado.
mercado, sendo que a maior parte da área bruta alocável do portfólio está localizada em São Paulo, cerca de 24%, e no Rio de Janeiro, com mais 14%. Então, ele tem um perfil diferente do XPML11, tem muito mais presença nacional, mas ainda com uma concentração dentro de locais nos quais eu entendo que o metro quadrado ele é mais caro. E olhando aqui por indexador de contrato, também tem uma coisa que eu considero boa no longo prazo, que são vários contratos indexados ao IGPM, que em alguns períodos fica até menor do que o IPCA, mas se você olha a tendência de longo prazo, o IGPM ele costuma ficar bem mais alto do que o IPCA. E agora, o que eu vou fazer é comprar mais ou menos uns 40 mil reais do VISC11 para colocar no meu portfólio. E com isso, o setor de shoppings ele vai passar a ser o segundo maior do portfólio, perdendo apenas para o setor de papéis. Já estou com o home broker da corretora Rico aberto e vou comprar o VISC11. Quanto que eu vou comprar? Em torno de 40 mil reais, que é o investimento que eu vou fazer na carteira neste mês. Para isso, então, levando essa cotação, vou colocar 106,99, acho que vai ser executada. A última foi 107,03, mas a minha ordem ficaria em primeiro. São em torno de 375 cotas. Vou até aumentar isso aqui, vou botar 107 exato para poder executar. Então, coloco minha assinatura e dou a ordem de compra. Parte dela já foi executada. Vou abrir aqui a lista de ordens para ver o quanto. Até agora eu sou o feliz proprietário de 5 cotas, de um total de 375 que eu quero comprar. Não sei se irei conseguir, né? Porque veja que já tem uma ordem de 107,1 centavo aqui. Foi executada, a minha voltou a ser a primeira. E não tem muito tempo o mercado ficar aberto. Já estamos chegando ao final. Mas no próximo vídeo eu atualizo vocês do preço, porque no final vou comprar isso aqui depois do vídeo. Mas qual foi o preço médio? Ele vai estar lançado no MyProfit e a composição da carteira nova para que a gente possa começar o episódio seguinte do Viver de FIIs com o final desse episódio, de fato, né? Com a compra tendo sido executada. É isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado de mais esse episódio. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.